E pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal HomeView. Me chamo Milena, a temática da semana é saúde, e a aula de hoje vai ser as doenças relacionadas à saúde individual e coletiva. E para entender essas doenças, eu vou estar explicitando as 15 maiores epidemias e pandemias da história, que também estiveram relacionadas, né, com a doença, com a questão individual e coletiva, né, para desencadear, já que para você ter uma epidemia e pandemia, a questão social é muito importante. Então a gente vai passar por essas 15 maiores epidemias e pandemias da história. Bom, começando pela praga de Atenas, que ocorreu 429 a 326 a.C. Os historiadores eles não têm um consenso de qual teria sido o agente etiológico causador dessa doença em Atenas nesse período. Eles ficam em dúvida entre tifo, febre tifoide, febre hemorrágica, varíola, sarampo ou peste bubônica. A febre tifoide ela é causada pelo agente etiológico salmonella entérica, a peste bubônica, né, também por uma bactéria, a varíola e o sarampo por vírus. Enfim, eles não têm consenso. Os sintomas que eles têm registro dessa praga é febre, inflamação dos olhos, pústulas, úlceras no corpo, sede extrema, diarreia, vômito, tosse e espirros. Tudo isso seriam sintomas descritos e esses sintomas eles se encaixam também nessas outras. Então, por isso que ainda não teve um consenso de qual realmente teria sido. Essa praga de Atenas, ela chegou a matar 25% da população. Então, algo entre 70 mil e 75 mil pessoas morreram para essa praga. E algo interessante é que ela marcou o declínio da Era de Ouro de Atenas, que teria sido o berço da democracia, já que começou a morrer muitas pessoas nesse período, e as pessoas começaram a não ligar para as leis. Não era tão importante, já que eu não sei o dia de amanhã, porque eu consigo uma lei hoje. Então, os governantes da época eles tiveram que ter leis mais rígidas para que pudesse controlar, né? Mas foi marcado bastante por essa revolta, né, em relação às leis. Ninguém sabia o que estava acontecendo, sabia que tinha muita gente morrendo, 25% da população morreu. E foi um marco, né, nessa época. Agora, a peste de Antonino, que ocorreu em 165 a 180 depois de Cristo. Bom, a peste de Antonino, ela foi uma pandemia que atingiu o Império Romano no reinado do Marco Aurélio, que acabou morrendo por essa peste, né? Então, chamada de peste de Antonino, também chamada de praga de Galeno, muitas vezes. O que eles acreditam é que essa peste de Antonino, ou praga de Galeno, teria sido trazida pelas tropas que retornavam de campanhas do Oriente Próximo. Então, a gente vê o quanto que a guerra, né, anteriormente, ela tinha essa questão de saúde coletiva, né, porque eles eram, né, as tropas, viagens marítimas eram os principais meios de disseminação das épocas. Não, nessa época foram as tropas que ocorreram. A doença, eles acreditam que pode ter sido varíola ou sarampo, e nessa peste morreu de 5 a 10 milhões de pessoas, entre 5 e 10 milhões de pessoas que morreram para essa doença. Então a gente consegue entender mais ou menos, né, ela foi disseminada, foi trazida por tropas, chegou a matar o próprio imperador, né, o Marco Aurélio, que chegou a ser danificado, e ela se espalhou pela Gália e devastou as regiões romanas ao longo do rio Reno. Então todo aquele rio, né, foi todo devastado. A peste de Justiniano, ela ocorreu 541 a 544. Foi batizada, ela é chamada de peste Justiniana por causa do imperador Justiniano, que teve o reinado entre 527 a 565. E ela foi uma pandemia também, a gente entende que foi uma pandemia, que atingiu o Império Bizantino, especialmente a capital deles, que era Constantinopla, e as cidades portuárias, em todo o mar Mediterrâneo. Então essas cidades foram as que mais foram atingidas pela peste de Justiniano. Eles acreditam, alguns historiadores, que foi uma das pandemias mais mortais da história, que resultou na morte de 25 a 50 milhões de pessoas, somando, né, todos os surtos que ocorreu também no Mediterrâneo e em Constantinopla. O Justiniano, que era o imperador na época do surto inicial que teve, ele contraiu a doença, mas nesse caso esse imperador sobreviveu. E não foi que nem o Marco Aurélio. O que eles acreditam é que antes de se tornar uma pandemia, né, essa epidemia ela começou no Egito, por volta dos anos 540, e ela chegou a Constantinopla, levada por navios de grãos, o que ocasionou 5 mil mortes, né, de pessoas por dia, né? Que aí chegou em Constantinopla e aí ela se espalhou. Ela seguiu as rotas de comércio do Mediterrâneo e se espalhou pela Síria, Palestina, Irã, assolou a Itália várias e várias vezes, né? Já tinha esse comércio. Ela chegou na Grã-Bretanha, na Irlanda e matou milhares e milhares de pessoas. A primeira contaminação, eles especulam, né, que essa causa foi pela bactéria Yersinia pestis, que é a causadora da peste bubônica ou peste negra. E eles acreditam que essa bactéria tenha sido o agente etiológico causador da peste de Justiniano nessa época. Então, a gente teve uma porcentagem grande de pessoas mortas, né, de 25 a 50 milhões de pessoas. Começou no Egito, chegou na Constantinopla, chegou lá nesse centro, nessa capital, se espalhou muito rapidamente, e nas cidades portuárias, né, porque chegando nas cidades portuárias,
as cidades que faziam comércio com as outras, começou a infectar as outras, a Síria, a Palestina, né? Então isso se espalhou, se tornou uma, uma pandemia. E aí o que eles acreditam é que após a última recorrência, né, que foi em 746 e 748, as pandemias nessa escala da praga de Justiniano, elas não apareceram novamente na Europa. A gente pensa, né, até a peste negra, que ocorreu no século XIV, teve todo esse período sem algo tão intenso, né, uma pandemia tão intensa. E aí a gente vai então para a peste negra, a peste bubônica, que ocorreu na Europa em 1346 até 1353. A peste negra, ela foi então a mais famosa pandemia da Europa medieval. Foi causada pela bactéria Yersinia pestis, então a mesma causadora da peste de Justiniano, que eles acreditam, né? Essa bactéria, ela cresce no sangue dos ratos e é disseminada pelas pulgas desses animais. Então elas vão estar lá no sangue dos ratos e as pulgas vão estar disseminando. Elas podem então picar animais, pessoas, picou pessoas se contaminou, né? Então ela pica o animal, se contamina, né? A pulga pica o animal, se contamina, pica o ser humano, contamina o ser humano. O ser humano, ele tem a capacidade de contaminar o ser humano e assim ocorreu toda a disseminação, né, da peste negra. Uma característica interessante dessa doença é que ela atinge o sistema linfático e a partir disso ela provoca o aparecimento de um abscesso, que eles chamavam lá de bubão na época. Então por isso que ela também pode ser chamada de peste bubônica, como eu tinha falado em uma outra ocasião. E é algo interessante. Se a bactéria ela não atingisse a corrente sanguínea e o pulmão, o doente ele tinha alguma chance de se curar. Porém, quando ela atingir a corrente sanguínea, o doente ele podia morrer em torno de 14 horas e meia, né, porque ela se multiplicava com muita rapidez quando ela atingia essa corrente sanguínea. Então, os fatores de pressão da peste foram a guerra na Criméria e as rotas de comércio, isso tudo influenciou para que essa peste, né, chegasse a ocasionar todas essas mortes, né, foram de 20 a 25 milhões de pessoas também que morreram nesse período. Ela também chegou a Constantinopla, que era a gente viu, né, a capital lá do Império Bizantino, mas aqui no caso, muitos anos depois, ela chegou também a Constantinopla em maio de 1343 e ela foi levada por uma frota genovesa. Então, além dos fatores da guerra, né, as rotas de comércio chegou através de uma frota em Constantinopla. A frota ela seguiu depois para Sicília. Então ela contaminou Constantinopla, seguiu para Sicília, onde ela causou um surto. Aí ela foi para Marsella, no sul da França, em novembro de 1347, onde também, né, foi todo esse caminho da contaminação que a gente tem registro. Ela se espalhou muito rapidamente, né, na Europa e a sua mortalidade, né, foi de 20 a 25 milhões de pessoas, né, que eles estimam que morreu por essa doença. E quando ela atingia a circulação periférica, então nossos membros, né, mais longe do centro, né, do nosso cérebro e coração, o que eles conseguiam observar eram pequenas hemorragias sobre a pele, né, algumas manchas escuras. E aí, quando ela atingia o pulmão, o doente expectorava sangue e morria em menos de 2 dias. Então, ela poderia ter um início, ia depender muito do tipo de início dela, mas ela poderia começar devagar e logo evoluir muito rápido, começar muito rápido já no início, matar em 14 horas e meia, como a gente viu, né, chegou na corrente sanguínea. Enfim, foi uma doença que devassou mesmo a Europa nessa época. E a gente vê quais os fatores: guerra, comércio. Então, a questão de disseminação, né? Então, pessoas circulando, a gente já tem desde aquela época, né? Pessoas de diferentes locais circulando, e isso aumentando a disseminação, né? Fora as questões, né, de higiene básica, que eles não tinham conhecimento na época. Alguns poderiam até realizar alguns tipos, mas não tinham conhecimento da importância mesmo. Então, isso tudo contribuiu nessa época, porque pararam que ocorresse tantas mortes por essa bactéria, né? A epidemia de cocolites, ela ocorreu no México em 1545 até 1548, né, o primeiro surto, e também em 1576 a 1580. Ela teve, no total, se eu não me engano, 7 surtos dessa doença, que, na verdade, foram 12 surtos, que ocorreram em 1520, 1545, 1576, 1736 e 1813. Então, ocorreram esses diversos surtos. Lá, então, no México, né, foi essa região, principalmente, afetada, e ela teve efeitos devastadores na demografia da região. Então, naquela região, os povos nativos, eles foram os principais, né, acometidos pela doença, por essa epidemia. Eles foram os mais, como eu falo, os que sofreram mais nesse quesito, né. O que eles têm de escritos da época, né, quais os sintomas que essa epidemia desencadeou, né? Alguns escritos dos próprios maias falavam de febres altas, dores no estômago, diarreia e até hemorragia, né, que levava a vítima a morrer em alguns dias. Então, todos esses sintomas e estudos recentes, né, indicam que ela pode ter sido, essa epidemia pode ter sido causada pela salmonela empírica. Então, o que a gente tem
um conhecimento atual muito grande. E pelo menos assim, o surto inicial para essa população nativa, né, para aquele pessoal, foi causado pela salmonela entérica. A população indígena, ela chegou a perder, né, que ela estava localizada tanto no Guatemala quanto no México, ela foi reduzida em 15 milhões em período de 5 anos. Então 15 milhões de indígenas morreram em 5 anos. Então ela foi devastadora. Tem algo relacionado, né, de se ela afetou mais indígenas do que os colonos que estavam na época, questões sanitárias, a seca, chuva, tudo isso influenciou, claro. A seca principalmente porque os hábitos de higiene eles alteraram na época, porque você tem então uma falta de água para suas questões, né, diárias, e uma aproximação com animais que seriam um reservatório maravilhoso para diversas doenças. Então, a partir do momento que teve essa colonização, né, os colonos eles vieram, trouxeram galinha, porco, rato, todos esses animais que seriam um grande reservatório, e eles começaram a viver muito próximos desses povos indígenas. Quando veio a seca, as questões higiênicas elas alteraram muito, e isso pode ter desencadeado esse primeiro surto, né, que foi, eles acreditam que salmonela entérica, mas que também pode ter sido evoluído por uma febre, né, além da salmonela entérica, uma febre hemorrágica viral também, que aí no caso é um vírus, né, que não uma bactéria, que chegou a piorar a situação, né, então teve esse surto inicial, logo veio esse vírus e acabou de fazer tudo o estrago. Então, esse vírus muito relacionado então, com as condições de vida desses povos naquele momento, eles não sabem muito bem se afetou somente os indígenas, né, do que os colonos, mas tem alguns registros de alguns colonos que foram afetados, mas a grande maioria, né, dos que eram afetados eram os povos nativos daquele local. Porque eles acreditam que no surto de 1545 a 1548 tenham morrido de 5 a 15 milhões de pessoas, então algo em torno de 80% da população chegou a morrer nesse período, enquanto que no próximo período, que a gente até colocou aqui, 1576 a 1580, teve a morte de 2 a 2,5 milhões de pessoas, que equivaleria ao que sobrou de 50% da população, né, que morreu. Então, a gente pode ver o quanto que uma epidemia pode ser fatal para determinadas populações e o quanto que questões de higiene, né, mas, claro que os problemas não possibilitaram, né, que seca, eles acreditam que depois veio uma estação chuvosa que ajudou a disseminar essa outra febre hemorrágica viral, enfim, diversas hipóteses são levantadas para essa grande morte em massa, né, que a gente pode ver 80% da população morrendo, depois dos 20% que sobrou, 50% morreu em outro período. Então a gente pode ver a intensidade dessa doença, né. A grande praga de Milão, a gente vai falar então agora. Ela ocorreu em 1629 a 1631. Ela não foi nada mais do que uma série de surtos de peste bubônica, então da peste negra aqui, nesse período. Ela afetou a praga de Milão, cidades no norte da Itália, então toda aqui esse norte da Itália foi afetado, né, essas cidades aqui foram afetadas por esses surtos, né, da peste negra. Acreditam que ela tenha sido trazida por soldados franceses e alemães que estavam se movimentando, né, as tropas estavam se movimentando, principalmente por causa da Guerra dos 30 Anos, né, que ocorreu de 1618 a 1648. Então eles acreditam que essa movimentação de tropas, de soldados franceses e alemães, tenham propiciado a disseminação da peste negra novamente na Europa. A gente tem registros que em outubro de 1629 essa praga ela chegou a Milão, que era o principal centro comercial da Lombardia. Então, alcançar esses locais, que eram os principais centros de comércio, aumentava muito a chance de contaminação. Então, as cidades elas chegaram a tomar medidas de saúde pública mesmo. Eles decretaram quarentena, né, como a gente faz aqui desde aquela época, gente, olha que isso. Então tinha quarentena, a restrição de circulação de mercadoria, eles também estavam fazendo isso, limitou o acesso de soldados alemães, né, para que diminuísse essa disseminação, mas mesmo assim, mesmo tomando essas medidas, a praga ela se disseminou. O que eles acreditam é que o relacionamento dessas medidas durante o carnaval tenha proporcionado esse grande surto em maio de 1630, que foi seguido de uma terceira onda na primavera e no verão de 1631. Então, apesar de eles seguirem essas medidas, né, de saúde, eles teve alguns momentos que houve o relaxamento e só precisou desses alguns momentos para que ela se disseminasse. E Milão sofresse aproximadamente 60 mil mortes, né, uma população total de 130 mil. Então é uma porcentagem alta, né, para uma praga, né. A gente pensa, né, nos dias atuais, pelo menos, mas na época, né, era algo horrorizante, né. Também a República de Veneza ela foi infectada em 1630 até 1631 e vitimou 46 mil e uma população de 140 mil. Então aqui foi um pouquinho menor a proporção, né. Ela chegou também, a grande praga de Milão, a infectar Genova, Bolonha, Modena, Parma, Florença, Roma e Nápoles. Todas essas cidades então foram atingidas em algum grau, né, em algum grau de contaminação, algum grau de mortalidade. Então a forte queda da população urbana que a gente tem nesse momento, ele corrobora para a hipótese de que as pragas que ocorreram no século XVII tiveram um papel fundamental no declínio das economias italianas, que eram, a gente pode ver que eram, na época, uma economia muito grande, né? Então, a gente entende como que o biológico pode influenciar o econômico com muita intensidade, né? Mesmo eles tomando todos os cuidados, bastou um relacionamento, né, dessas medidas para que tudo fosse por água abaixo, né? Todos os cuidados. Agora a gente vai ver a grande praga de Londres, que ocorreu em 1664 a 1665.
A praga de Londres, então, foi a última grande epidemia de peste bubônica, pela peste negra, que ocorreu na Inglaterra. Eles acreditam, então, que o caminho da peste tenha sido vindo por navios, né, de Amsterdã e Hamburgo, onde ocorriam esses surtos da doença, que chegou até Londres a partir desses navios, onde estava tendo nessas cidades esses surtos, então. E a cidade, ela era abastecida por esses navios, né. A capital inglesa, então, era uma cidade superpovoada e tinha muitos problemas sanitários na época. Então, tudo isso proporcionou para que voltasse, então, a peste negra novamente na Europa. Em 18 meses, a gente tem que essa grande praga de Londres, ela matou em torno de 100 mil pessoas e que foi quase um quarto da população de Londres na época. Então, quase um quarto da população de Londres morreu para a peste negra novamente na Inglaterra. Então, algo que eles já tinham contato, né? Se a gente for ver, desde 1500. Então, ele já entendeu o que poderia ocorrer, chegou aqui não por guerra, mas chegou por navios, disseminou condições do lugar superpovoada, problemas sanitários, tudo proporcionou então para que ela se disseminasse muito rápido e matasse quase um quarto da população de Londres. Tudo isso em um período, se a gente for ver, né, aqui de um ano. Então, foi uma porcentagem grande. Em 1666, chegou outro problema, né, que atingiu Londres, que foi o grande incêndio. Só que eles acreditam que esse grande incêndio ajudou a erradicar a doença, que estava ocorrendo na época, por isso que ela durou um tempo pequeno, se a gente considerar, né. Então, chegou o grande incêndio, que afetou diversos locais, né, e ajudou a queimar tudo, né? Os bairros, principalmente, destruiu bairros insalubres, que eram os mais insalubres, e isso ajudou a erradicar essa doença. Ela, depois desse grande incêndio, dessa catástrofe, ela se tornou um espaço mais saudável para se viver e a população passou a ter um maior senso de vida em comunidade. Então, tudo isso auxiliou para que esse período, né, de epidemia não durasse mais tempo e talvez não se tornasse outra pandemia, né? A gente viu que a peste negra tem essa capacidade, né? Principalmente a bactéria e os hábitos, os navios, enfim. Tudo isso pode proporcionar um maior aumento. A grande praga de Marselha agora, que ocorreu em 1720 a 1722. Então, a gente tem que Marselha é o principal porto francês, intercâmbio de comércio, enfim. E ele se localiza no sul da França. Então, aqui a gente tem uma mapinha e estaria mais pro sul aqui, mais ou menos. Tá, a gente tem esse local. E foi através dele que a peste negra ela adentrou no século XIV. Então, 4 séculos antes foi a partir desse local que ela adentrou e 4 séculos depois ela retornou nesse mesmo local, vinda por navios mercante do Grande Santo Antônio, né, que estava vindo de Sidon, no Líbano, e depois de passar por Trípoli, né, que também é na Líbia e Creta. Então, a gente teve esse navio vindo desses locais que chegou então a Marselha, que foi o outro ponto novamente. Quando esse navio, né, ele chegou, ele aportou em Marselha, vários tripulantes e principalmente o cirurgião do navio estavam mortos. Então, alguma coisa não tá certo. Então, eles conseguiram perceber e o navio foi colocado em quarentena, né? As autoridades falaram, não, vamos colocar esse navio em quarentena, a gente já tem noção do que aconteceu, né? Outras vezes, chegou por aqui também, a gente deixou de disseminar, então vamos colocar em quarentena agora. O que acontece é que alguns dias depois, os poderosos, né, digamos assim, né? Os comerciantes das cidades que estavam interessados na mercadoria que estava nesse navio, então era seda, algodão, né? Essas mercadorias tudo interessavam nos mercadores, né? Eles pressionaram as autoridades, né, para tirar a quarentena e em algum momento eles conseguiram. Então, isso tudo proporcionou, então, lógico que a gente entende, né, que a doença eclodiu alguns dias na cidade inteira, né? Marselha foi tomada, né? Os hospitais eles ficaram sobrecarregados, os moradores entraram em pânico naquele momento, eles começaram a expulsar os doentes das suas casas, expulsarem da cidade. O número de mortes ele superou os esforços da saúde pública, então a gente teve esse problema. Quando a gente fala da capacidade do sistema de saúde, justamente quando a gente tem exemplos do que aconteceu. Então a gente tem esse número de mortes esperando muito mais, porque a saúde pública não conseguia dar conta nem de fazer qualquer ajuda mínima que fosse. Teve milhares de cadáveres que foram empilhados, né, e espalhados pelas cidades, né, também. E aí eles precisaram ter uma tomada, né, de atitude, né, e eles incluíram a aplicação de pena de morte quem tentasse sair da cidade. Então quem tentasse disseminar essa doença ia morrer, né, ia ter pena de morte. Então eles tiveram que tomar essas medidas para que diminuísse, né, que pelo menos não se espalhasse tanto. E aí, para que isso ocorresse, né, essa pena de morte foi construída, né, porque você tinha que saber quem tá tentando sair da cidade ou não. Aí nisso eles construíram um muro que chama Muro de la Peste. Então aqui temos uma imagem, ele tem 2 metros de altura e 70 centímetros de espessura. Ele era vigiado por guardas, né, para que evitasse a saída de pessoas da cidade e espalhasse então pela Europa novamente a doença, né, que a gente entende. Então, é uma história bem interessante das atitudes, né, do agente biológico das mortes que causaram em 2 anos. A peste, ela chegou a matar 100 mil pessoas,
Então, a grande praga de Marselha matou 100 mil pessoas, metade na cidade de Marselha, que eles tentaram não deixar sair de lá, né? E a outra metade nas cidades vizinhas, porque, né, nem que seja por mercadoria, alguma coisa chegou ali. E ela foi, né, a grande praga de Marselha, a última epidemia mesmo de peste bubônica, né, ou peste negra na Europa. Ela realmente foi a última nesse período aqui. E se formos ver, o ser humano ele foi aprendendo, ele foi manejando algumas atitudes, né, que poderiam ser tomadas, né, algo que eles viram que acelerou a disseminação, ou poderia ser usado para diminuir essa disseminação. Hoje a gente chegou, né, na nona, que é a pandemia de cólera, né, do século XIX. Foram 7 pandemias de cólera nesse período, né. A primeira ocorreu em 1816 a 1826 e começou em Calcutá, na Índia. Então a gente tem aqui o rio Ganges, que foi um dos principais, essa quantidade de pessoas muito grandes, né, ajudou, né, a que tivesse condições propícias para essa, né, para a cólera, né, que era uma bactéria se disseminar. Também a gente teve surtos em 1991 a 1994 na América do Sul e mais recentemente de 2016 a 2020 no Iêmen. Então, todos esses períodos a gente teve alguns surtos de cólera. A gente tem então que essa primeira pandemia que ocorreu aqui, né, voltando, né, que começou em Calcutá, ela se espalhou por todo o sudeste da Ásia até o Oriente Médio, o leste da África também foi tomado e a costa do Mediterrâneo. Todos esses locais foram atingidos. Ela chegou a matar centenas de milhares de pessoas, incluindo soldados, funcionários britânicos, e isso, por ter matado essas pessoas, ela atraiu a atenção europeia para a doença, que até o momento ela era endêmica, né, da região do Rio Grande. Então até esse momento não tinha importância nenhuma. Aí começou a matar os britânicos, né? Começou a morrer alguns soldados e isso atraiu a atenção dessa doença. Então, o que é isso que está acontecendo? Eles acreditam que o movimento do exército e da marinha britânica, eles têm contribuído muito para o alcance dessa pandemia, né, que eles faziam, né, um caminho, né, para Nepal, Afeganistão, Indonésia, África, Norte da China e Japão. Então, todos esses locais foram, em algum grau, né, afetados pela movimentação desse exército, né, dessa marinha britânica, que chegou lá. A segunda já pandemia de cólera, que ocorreu em 1829 a 1851, ela disseminou-se da Índia para a Ásia. Então, tanto que a Ásia é grande, né? Estava lá na Índia e veio tudo para a Ásia. Ela se espalhou para a Rússia durante a invasão de Moscou em 1830. Então, chegou por esse tráfico mesmo, né? De pessoas. Chegou em algum momento e espalhou até para a Rússia. A Rússia é enorme, né? Esses soldados russos que estavam contaminados levaram essa doença, né? A cólera, né? Para a Polônia em fevereiro de 1831. Um relatório apontou 250 mil casos de cólera e 100 mil mortes na Rússia, só na Rússia, 100 mil mortes. Enquanto que a gente tinha todo esse contingente de pessoas que estavam afetadas. Essa pandemia ela chegou na Grã-Bretanha em dezembro de 1831 e ela foi então transportada por passageiros de um navio do Báltico. Chegou assim. Antes de começar, né, a terceira, em Londres, a cólera, ela matou 6.536 pessoas. Em Paris, 20 mil. 20 mil, né, de uma população de 650 mil. Chegou a 100 mil mortes em toda a França, no total. Em 1832, essa epidemia ela chegou no Canadá e nos Estados Unidos. Quando estava em meados daquele ano mesmo, né, 1832, 57 passageiros irlandeses de um trem a caminho para Filadélfia morreram durante a viagem. Então, esses foram alguns registros que eles tiveram, né, no decorrer dessa pandemia e alguns caminhos que eles tentaram reconstruir através dessas informações que a gente tem. Agora a terceira, né, a terceira pandemia de cólera, né, a gente só estava falando da segunda. A terceira ela ocorreu em 1852 até 1860 e fez praticamente o mesmo percurso, né, de antes. Ela matou 1 milhão de pessoas só na Rússia. Então a Rússia, depois daquele momento que a doença entrou, ela continuou. A comunidade médica, ela acredita que a cólera é uma doença exclusivamente humana, que a gente tem. Ela pode ser espalhada por meios de viagem, né? Também por água, ela pode ser disseminada, águas mornas, né? E alimentos contaminados por essas águas, né? Contaminadas por fezes. Então, a gente tem todo esse ciclo, né? Dessa doença que pode chegar em diferentes locais, né? Seja por pessoas, seja pela água, seja pela comida que a água foi utilizada, né? Então, tudo isso pode e foi um fator que ajudou a desencadear nessas 3 pandemias. A falta também de tratamento das fezes, né, a falta de tratamento de água potável ajudou muito na época para que ocorresse nessa disseminação. A gente hoje em dia, cólera não é tão comum você ter esse surto de cólera, já que a gente tem tratamento de água, né, a gente tem toda a questão da água potável, não, enfim. E aí no final do século, algo entre 1879 a 1883, a gente teve alguns avanços científicos nessa época para o tratamento da cólera, que estava sendo um problema naquele período. E aí foi nesse momento que se foi feita a primeira imunização por Pasteur. Então,
É muito interessante a gente pensar, hoje em dia a gente tem todos esses avanços científicos, porque antigamente sofreram muito com com essas doenças e tentaram mudar. Então, teve a primeira imunização por Pasteur, o desenvolvimento da primeira vacina, gente. A primeira vacina foi nesse período, em 1879, 1883, contra a cólera mesmo. Nesse momento eles não sabiam, até esse momento eles não sabiam quem que era o agente etiológico da cólera mesmo. E eles identificaram que era a Vibrio cholerae, e o próprio Philip, o Panice e o Robert Koch, né, que é o próprio, ele ajudou muito na questão dos microscópios. Então eles identificaram essa doença, esse agente etiológico causador da cólera, e puderam então auxiliar no desenvolvimento da primeira vacina, fora a questão da imunização por Pasteur. Tudo isso auxiliou que a gente tivesse essa gama de conhecimento para os dias atuais não termos e não sofrermos com uma pandemia de cólera, por exemplo. E tudo ciência. Agora, a gripe espanhola, que ocorreu em 1918 a 1920. Então, essa gripe, ela foi uma pandemia causada pelo vírus H1N1, que chegou a infectar e matar milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente jovens e adultos. Adultos jovens, jovens adultos. Então, esse nicho de pessoas que foram afetadas causou muita preocupação, porque eram pessoas que estavam, né, no seu ápice do trabalho econômico, enfim. Isso iria se tornar um grande problema, né? E aí, a gripe espanhola se tornou uma das pandemias mais mortais da história da humanidade também, pegando esse posto. Uma estimativa que eles têm em 1991, eles indicam que 25 a 39 milhões de pessoas morreram para a gripe. Só em 1991. Em 2005, né, que ela não acabou, né? Eles estimaram que entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram, né, nesse período para a gripe espanhola mesmo. O que eles discutem é que a origem, né, dessa pandemia, né, de onde veio essa pandemia da gripe H1N1. E aí alguns documentos oficiais, alguns relatórios, eles epidemiológicos, né, eles não são confiáveis. Olha que loucura. Por que eles não são confiáveis, né? Durante a guerra, os chefes da Alemanha, do Reino Unido, da França, né, dos Estados Unidos, eles vieram e esconderam ou minimizaram, né, alguns relatos dessa doença, da mortalidade dela, para manter a moral dos exércitos. Então, isso foi um caso que aconteceu e isso pode ter sido um dos motivos para ela ter se alastrado tanto e ter sido tão mortal, né, e ter matado tantas pessoas, já que ela alastrou mais. A Espanha, por que ela ficou conhecida como gripe espanhola, né? A Espanha, ela era neutra na guerra, não tinha motivo nenhum para manter segredo militar em relação a isso. E ela foi a primeira a mencionar essa doença, até porque o próprio rei, né, da época que é o Afonso VIII, ele contraiu essa doença. Então ele falou, olha, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí, por causa dela ter sido a primeira a se pronunciar, ela foi criada uma falsa impressão, então, dela ter sido o centro da disseminação, né? Por isso que a gente chama de gripe espanhola, mas não foi bem isso que aconteceu. Eles acham que levantaram, né, então, algumas hipóteses diferentes sobre o assunto, mas as principais indicam como local de origem o Kansas, ou Boston mesmo, lá nos Estados Unidos. E algumas bases militares e francesas, né, que foram convocados 96 mil trabalhadores chineses. Então eles têm essas hipóteses diferentes. Ela não teve seu centro na Espanha, mas foi lá onde começaram a falar, olha, tem alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa. Então a partir disso, né, ele teve esse engano, né. Além disso, a gente tem que no Brasil, ao em torno de 300 mil pessoas morreram. Olha, a gente tá com quantos mortos atualmente com o coronavírus? 250 mil. Algo assim. E nesse período, né, da gripe espanhola de 1918 a 1920, 300 mil pessoas elas morreram, e incluindo o presidente atual da época, que era o Rodrigues Alves. Alves que tinha acabado de ser eleito e não chegou nem a ganhar a posse. Então, é muito triste a gente pensar nisso. As condições de guerra também, como a questão da desnutrição, os acampamentos, né, os hospitais superlotados, a falta de higiene naquele momento, tudo isso contribuiu para uma superinfecção bacteriana. Então, o que você tinha que você debilitava o sistema imunológico da pessoa com a parte da gripe, né, da H1N1, desse vírus, e algumas infecções bacterianas se aproveitavam desse momento, né, para causar a mortalidade, a grande mortalidade mesmo. Em poucos dias, né, em poucos meses, esse vírus ele se espalhou por vários países e continentes, e isso tudo se alastrou. O que tinha é que esses sintomas dessa gripe H1N1, eles eram muito incomuns. O que fez com que, no primeiro momento, ocorressem diagnósticos errados, né, de gripe, ou dengue, falavam que era cólera, ou tifoide, então ninguém sabia o que estava acontecendo na época. Então, 1918, 1920. O que estava tendo era um surto e ninguém sabia. Os sintomas eram algo que não conseguiam, isso, naquele momento. Faltava um pouco, era algo novo, querendo ou não. Uma das complicações dessa gripe é justamente uma hemorragia das mucosas, né? Era uma das complicações, especialmente do nariz, no ouvido, no estômago e intestino. Então, locais de estômago e intestino, né, importantíssimo. Quando você tem uma hemorragia dessas mucosas, um problema grande, né, a gente se desenvolve. E
Como eu disse anteriormente, né, a maioria dessas mortes ocorreu por pneumonia bacteriana, né? Então, uma infecção secundária, né? Esse vírus ele vinha debilitar o sistema imunológico, uma bactéria, né, se aproveitava dessa depressão do sistema imunológico, logo se instalava, e aí a pessoa chegava a morrer por pneumonia bacteriana, mas por causa do vírus, né? Porque se o vírus não tivesse naquele momento, não teria tantas mortes por pneumonia naquele momento, né? Uma infecção secundária, por exemplo. E aí, entre as vítimas mais famosas da gripe espanhola, né? É o presidente americano, Woodrow Wilson, entre outros, né? O sociólogo alemão Max Weber, o avô do atual presidente, do ex-atual presidente, né? Que era o Donald Trump. Ele também morreu, né? Pra gripe espanhola. Então a gente tem diversas, né, pessoas famosas que morreram para essa gripe. E aí, quase um século depois, essa gripe H1N1 voltou. E voltou com uma pandemia de gripe suína, né? Que a gente chegou a viver, que foi em período de 2009 e 2010. Ela foi descrita na primeira vez em abril de 2009. E o vírus, ele, naquele momento, parecia uma nova cepa do H1N1. Então, o que está acontecendo nesse primeiro contato? Eles acreditavam, então, que era um resultado de uma combinação tripla de vírus de aves, suínos e gripe humana. Aí, no total, teve 187 países que registraram casos, cerca de 700 milhões a algo em torno de 1,4 bilhões de pessoas contraíram essa doença. Então, algo em torno de 11 a 21% da população global foi infectada com que a gente chamou a gripe suína ali, né? E não a gripe. Eles acreditavam que seria então uma nova cepa e não o vírus H1N1, que eles acreditavam que foi o causador da gripe espanhola. O fim dessa pandemia, que desencadeou então em 2009, né, foi decretado pela OMS em agosto de 2010. Então ela chegou a voltar. Isso tudo aconteceu, então, nesse período. A gente vai ver a gripe asiática do vírus H2N2, que ocorreu em 1557 a 1558. A gripe asiática, então, foi a segunda pior pandemia do século XX. Depois, então, da gripe espanhola, no que a gente tem registro, claro, né? O vírus H2N2 ele foi identificado na província ao sul da China, em 1956. E ele chegou a Singapura em fevereiro de 1957. Alcançou Hong Kong em abril e os Estados Unidos em julho, né? Se espalhando para a Europa. Foi basicamente o caminho que ele fez. Todo esse caminho. A OMS, então, estimou 2 milhões de pessoas que foram vítimas da gripe asiática. Então, uma quantidade grande, né? E algo que foi desenvolvido em 1957 para acontecer esse surto, né, da gripe, foi uma vacina. Foi uma vacina na época. Então, até o momento, tava ok. Eles conseguiram, né, um ano ali também, a partir desse desenvolvimento da vacina, ter uma quantidade, né, de pessoas vacinadas, 2 milhões de pessoas que foram vítimas. Se ver todo o percurso, não foi, né, ficando mais na questão asiática, mas enfim. Aí, o que aconteceu foi que essa cepa da gripe asiática, né, que é a H2N2, ela evoluiu para H3N3, desencadeando a gripe de Hong Kong, que ocorreu em 1968 a 1970. Então, ela foi uma pandemia mais leve, né, essa gripe que ocorreu. O primeiro registro do surto dela foi em Hong Kong, em 3 de julho de 1968, e em alguns meses ela matou 750 mil pessoas nesse período. Ela foi disseminando, então, surtos no Vietnã e em Singapura, que a gente teve. Em setembro de 1968 ela chegou à Índia, Filipinas, ao norte da Austrália e na Europa. Aí nesse mês, o vírus H3N2, ele entrou na Califórnia por causa das tropas americanas que estavam retornando então da guerra do Vietnã. Então todos esses contextos históricos importam para a disseminação do vírus. A gente vê então a questão coletiva, que o que eles deveriam fazer para que não tivesse essa disseminação tão grande, né? Em 1969 ela chegou no Japão, na África e na América, então foi uma disseminação muito grande que ocorreu. Essa doença ela podia infectar humanos, pássaros e mamíferos, quando a gente pensava principalmente os porcos. Ela provocou uma forte mobilização internacional, que foi coordenada pela OMS. Então a OMS sempre ali, depois que ela, de todos os problemas que ela conseguiu alcançar ali, ela estava ali naquele momento tentando ajudar. A estimativa de morte foi de 1 milhão de pessoas que morreu por essa nova cepa que foi desenvolvida. E em novembro de 1968 foram desenvolvidas algumas vacinas eficazes, né, para tentar diminuir, né, esses casos, mas ela não impediu novos surtos, né, que ocorreram em 2003, quase que anualmente ocorriam esses surtos, né. O último ocorrido foi em 2018. Essas vacinas elas não foram capazes, mas isso não significa que vacinas não são boas, significa justamente que precisa de mais pessoas para desenvolver uma vacina mais eficiente, né. Ou a questão do vírus é muito complicada também, que a gente tem toda a mutação, né, muito rápida, a questão de novas cepas surgindo, e aí as vacinas realmente tem uma grande dificuldade nesse quesito.
Então a gente tem agora também a pandemia do HIV, né, da AIDS, em 1981, que ocorre até hoje. Em 1983, o vírus ele foi descoberto, né, o vírus HIV foi descoberto e identificado como a causa da AIDS, né? HIV por quê? É vírus da imunodeficiência humana, e AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso tudo, né, eles ganharam o nome, né, deram o nome para a doença em julho de 1982. A AIDS ela é uma doença infecto-contagiosa, ela leva à perda progressiva da imunidade do corpo humano. Então, essa é a principal característica desse vírus. Ele é transmitido através de relações sexuais, sem uso de preservativo, pelo contato com sangue infectado, e de forma vertical, quando a mulher é infectada, né, ela passa para o filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. E aí eles não têm certeza, né, na questão do sexo oral, né, se tem essa capacidade de transmitir a doença, mas existem alguns relatos de pessoas que se infectaram ainda engolindo esperma. O caso mais antigo que a gente tem, e que também foi bem documentado HIV em humanos, ocorreu em 1959, em Kinshasa, na capital da República Democrática do Congo, que eles têm, então, conhecimento. Eles tiveram evidência de que caçadores e vendedores, né, alguns de animais silvestres, eles se infectaram com esse vírus, com o vírus SIV, né, que é o vírus da imunodeficiência símia. Eles acreditam que várias transmissões de pessoa para pessoa desse vírus tenha, né, correndo rápido, né, permitiu que o vírus ele se adaptasse aos seres humanos e se tornasse o HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência, né, adquirida. E aí se espalha por toda a sociedade. A outra hipótese também que eles levantam é algumas práticas médicas inseguras que ocorriam na África após a Segunda Guerra Mundial, né, que eles reutilizavam seringas que não eram esterilizadas quando faziam vacinação em massa, onde eles utilizavam antibióticos e campanhas de tratamento anti-malária, que foram os vetores iniciais que permitiram que esse vírus, então, ele se espalhasse e se adaptasse aos seres humanos. Um dos primeiros casos de AIDS entre os famosos ocorreu com o autor dos Estados Unidos, Rock Hudson. Ele foi diagnosticado em 1984 e morreu em outubro de 1900. Ele foi diagnosticado em 1982 e morreu em outubro de 1984. Freddie Mercury também, né, vocalista do Queen, enfim, a gente tem diversos casos, né, famosos. No Brasil, os casos, né, de AIDS mais famosos foi o Cazuza, né, que chegou a falecer, o Renato Russo, enfim, não vem ao caso, mas desde a sua descoberta na década de 1980, a AIDS ela chegou a causar a morte de aproximadamente 30 milhões de pessoas, né, até 2009, que a gente trouxe de registro, com picos em 2004, com 1,7 milhões de mortes, né? Ela reduziu o número de mortes para 2010 para 1,2 milhões, né? E 770 mil em 2018. E por que esse número de mortes ele tem reduzido, né? Não tem sido tão drástico? É justamente por causa da disseminação, né, da questão da saúde, do sistema de saúde mesmo, que tem investido em falar, usem camisinha. A gente, pelo menos no Brasil a gente tem essa liberação de camisinhas, né, grátis mesmo no posto de saúde, já que essa doença ela não existe uma cura definitiva. Ela tem tratamento, mas esse tratamento serve só para retardar o desenvolvimento dessa doença, né, e aumentar a expectativa de vida dessa pessoa que tá. Só que é muito caro também, não é todos os locais que esse tratamento é viável, né, muitos locais tem que pagar e é muito caro e a pessoa não consegue se tratar e morre, né, em decorrência. Mas assim, o uso de camisinha é muito... tem essa, né, utilizem camisinha, né, para quando forem realizar relações sexuais, porque ele é a forma mais eficaz de prevenção dessa doença, desse vírus. Além da questão, né, de seringas descartáveis, né, fazendo a reutilização, as gestantes então tem que fazer esse teste, né, durante o pré-natal, enfim, a gente tem diversas formas, né, para que a gente tenta prevenir, né, já que a cura não existe, o tratamento ele é muito caro e quando tem, ele só aumenta a sua expectativa de vida, ele não te cura, né. E aí, por último, um dos outros a gente vai falar da epidemia de ebola, que ocorreu em 2007 e 2013, 2016. Ela também era conhecida como febre hemorrágica de ebola. Eles acreditavam que teria vindo dos morcegos, né, que seriam os portadores iniciais, que teve essa capacidade de espalhar o vírus sem ser afetados por ele. Então, esses morcegos eles não eram afetados, mas eles tinham essa capacidade de espalhar. Esse vírus, então, se propagou através de contato direto com os fluidos corporais, né, quando você tinha com a saliva, o excremento, ou o sangue humano infectados, né, ou outros animais, isso tudo fazia com que eles se propagavam. E os sintomas, eles começavam em torno de 2 a 3 dias, a 3 semanas após a contaminação, e eram febre, dor de garganta, dor de cabeça, vômito, sangramento interno, externo, erupção cutânea, diarreia, dor muscular, todos esses eram sintomas característicos dessa doença. Ela mata em média 50% dos infectados, então ela tem uma taxa de mortalidade alta, e geralmente ocorre de 6 a 16 dias após os primeiros sintomas, né, aparecer os primeiros sintomas. Você tem 50% de chance de morrer ou não morrer. Essa doença então foi identificada pela primeira vez em 1976, onde ocorreu 2 surtos simultâneos, que foi em Nazaré, que é a cidade ao sul do Sudão, e outro em Yambuco. Esses surtos do ebola, então, eles ocorreram intermitentemente nas regiões tropicais da África. Então, subsaariana, a gente tem esses surtos ocorrendo assim, né, intermitentes
sem algum recesso. E aí a gente tem novos surtos que ocorreram em 2016, 2017, 2018 e 2019. E foi o ano em que a OMS ela declarou o surto de ebola no Congo, né, como uma emergência mundial de saúde. Então eles estavam tendo todos esses problemas relacionados a isso. E agora, por fim, né, a pandemia de coronavírus SARS de 2002 e 2004. Bom, esse surto, que seria o SARS, né, a síndrome respiratória aguda de 2002 e 2004, teve origem na China, né, na fronteira com Hong Kong, na província de Guangdong, em novembro de 2002. Eles acreditam que, então, um agricultor que estava internado no Hospital Memorial, em Guangzhou, infectou 30 enfermeiros e médicos. E aí, a partir disso, a doença ela começou a se espalhar rapidamente nos países vizinhos. Em 12 de março de 2003, a OMS, então, ela falou, ó, emitiu então esse alerta, né, de uma nova doença que estava ali naquele momento. Ela não tinha origem conhecida no Vietnã, em Hong Kong, né, tem uma coisa acontecendo ali. 3 dias depois, teve outro alerta sobre uma pneumonia misteriosa chamada SARS, né, em Singapura e no Canadá. A situação evoluiu muito rápido. E aí, eles tiveram que tomar medidas mais radicais, que seria o isolamento e a quarentena desses doentes, fechar a escola, loja, agência bancária, então restaurante, mercado, universidade, é o que a gente está vendo, fecharam tudo. Mas, né, naqueles locais onde estavam tendo teve algum caso ali, logo que falou, tem um caso aqui, vamos fechar tudo. Ela, então, o SARS, ela é causada pelo coronavírus SARS-CoV, que foi identificado pelo médico italiano Carlo Urbani, que fazia parte da Organização Médicos Sem Fronteiras. Ele identificou, então, essa doença. E logo em seguida, se eu não me engano, ele identificou a doença, ele pegou a doença e ele faleceu pela doença, né? Ele teve 19 dias de isolamento, mas mesmo assim ele chegou a morrer. Só que antes de morrer, né, ele pediu que médicos viessem da Alemanha e da Austrália para coletar os tecidos dos seus pulmões, então, e usar para pesquisa. Então, esse médico ele teve uma importância muito grande, né, na identificação, né, de todos esses... Tem uma coisa errada aqui, eu acho que tá aqui, enfim. Além da China, essa pandemia afetou Hong Kong, Taiwan, Singapura, Vietnã, as Filipinas, Canadá, Estados Unidos, e com uma menor incidência, a Alemanha, a França, a Suécia, o Reino Unido, a Itália, a Suíça, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, esses locais foram que tiveram essas... com mais intensidade, né, o medo, né, já que é o atingir maior. E aí foi isso que aconteceu. Nessas pandemias ao longo da história, a gente vê algumas atitudes, né, que tomaram, comerciantes falando acima da saúde, né, daí você tendo a questão da higiene básica, influenciando a saúde coletiva. Enfim, a gente tem diversas características, assim, a ciência com papel fundamental, porque se você não sabe contra quem, né, contra o que você está lutando, você não tem como lutar, você não tem como parar, né, nem que seja a disseminação. Enfim, tudo isso é muito importante pra gente entender, e era justamente trazer esse histórico de como que agimos, né, a espécie humana agiu em determinadas situações e como que isso influenciou, né, e influenciou na forma que estamos hoje também. Então, por que adotamos medidas de quarentena, né? Porque antigamente isso ajudou a minimizar, né, os surtos não pararam, né, provavelmente porque a gente viu lá que tinha alguns relacionamentos, enfim, a história ela tá se repetindo e a gente tem a chance de mudar ela. É um pouco isso. Então, obrigado por seguir as nossas redes sociais e até mais.